Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, conhecido como o MASP, é um centro cultural e um museu brasileiro concedido em 1947 e idealizado pelo jornalista paraibano Assis Chateaubriand, com o crítico de arte italiano Pietro Bardi. Considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras, localiza-se desde 7 de novembro de 1968 na Avenida Paulista, cidade de São Paulo. É um edifício projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bombardi para ser a sua sede. Famoso pelo vão de mais de 70 metros, que se estende sob 4 enormes pilares, concebido pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, o edifício é considerado um importante exemplar da arquitetura brutalista brasileira e um dos mais populares ícones da capital paulista, sendo tombada pelas 3 instâncias de proteção do patrimônio. O museu possui obras fixas e transitórias. O Hospital Humberto I, ou Hospital Matarazzo, foi um hospital construído em 1904 por Francesco Matarazzo, na cidade de São Paulo. Localiza-se em um terreno de 27.419 mil metros quadrados, no bairro da Bela Vista. Faz parte de um conjunto de prédios em estilo neoclássico, que foram tombados em 1986 como bem cultural de interesse histórico arquitetônico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. A propriedade faliu e encerrou suas atividades em 1993 e ficou fechada durante 20 anos. Em 2011, o imóvel foi adquirido pelo francês Allied e está em um processo de restauração, cuja previsão de abertura era em meados de 2018. Além da reforma das edificações pré-existentes, haverá a construção de um complexo de luxo, com sede do Hotel 6 estrelas da rede Rosewood, primeiro tipo na América Latina, residenciais, escritórios, shoppings e áreas para o uso comercial. Vale a pena ressaltar que quem adquiriu o imóvel gastou cerca de 173 milhões de reais. O Instituto Pasteur é uma entidade centenária ligada à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, dedicada à pesquisa científica sobre a raiva animal, doença infecciosa que atinge o sistema nervoso central e que, através da transmissão do vírus, pode contaminar todos os grupos de mamíferos, sendo potencialmente fatal em casos graves. A grande missão do Instituto é, com as atividades em laboratórios e projetos de pesquisa, controlar e atentar a população em relação à raiva e outras encefalites virais, fazendo atividades de laboratório com pesquisas e inovações. Ele está localizado na Avenida Paulista, 393, Cerqueira César, São Paulo. O Instituto foi fundado pela iniciativa privada em 5 de agosto de 1903, como uma instituição particular e altruística, sendo seu primeiro presidente Inácio Wallace da Gama Cochrane, ex-deputado e diretor da Superintendência de Obras Públicas do Estado. Em 1916, a instituição começou a ter problemas econômicos, impossibilitando assim o tratamento gratuito. Por isso foi doado ao governo de São Paulo, o que acabou resultando no Decreto-Lei número 1525, de 13 de agosto de 1916, ou seja, se tornou dever do governo do estado a vacinação e o controle da raiva. Mas quem foi Louis Pasteur? Louis Pasteur nasceu em Dole, na França, em 27 de dezembro de 1822. Com diversas pesquisas premiadas, teve enorme importância nos estudos da origem do ciclo da vida, além de morte da natureza, ao considerar fenômenos como putrefação e fermentação. Teve ainda parte importante no estudo da estrutura molecular dos corpos. Suas pesquisas contribuíram no campo da medicina, em situações cirúrgicas, obstetrícia, métodos de higiene e na fermentação de bebida. Ele faleceu no dia 28 de setembro de 1895, na França. A Avenida Paulista é um dos lugares mais importantes do município de São Paulo. Está localizado no limite entre as zonas Centro-Sul e Centro-Oeste, e em uma das regiões mais elevadas da cidade, chamada de Espigão da Paulista, considerada um dos principais centros financeiros da cidade, assim como também um dos pontos turísticos mais característicos. A Avenida
avenida revela sua importância não só pelo polo econômico, mas também como centralidade cultural e de entretenimento. A Avenida Paulista abriga um grande número de sedes de empresas, bancos, consulados, hotéis, hospitais, como o tradicional Hospital Santa Catarina, e prédios culturais, como o MASP e o SESC da Avenida Paulista, educacionais, como as escolas tradicionais Colégio São Luís e Escola Estadual Rodrigues Alves. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Esse tipo de engajamento ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos para vocês.